Olá, pessoal! Já estavam com saudades, né? Vamos para o nosso segundo vídeo de noções de estatística. Medidas de posição. As medidas de posição, como o próprio nome sugere, indicam o posicionamento dos elementos dentro de um rol numérico. Média aritmética. Sendo o rol x1, x2, x3, xn, a média aritmética dos seus n elementos, que indicaremos por x com tracinho em cima, é definida como x igual a x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n elementos. Exemplo: seja o rol 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, somando os seus elementos e dividindo por 10, porque eu tenho 10 elementos, eu tenho a média aritmética igual a 4 nesse exemplo. Moda. Chama-se moda e indica-se por MO o elemento de maior frequência no rol. Eu tenho o rol 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Quem apareceu com maior frequência foi o 5. Nesse caso, a moda é igual a 5. Mediana. Chama-se mediana e indica-se por MD o elemento central do rol que tiver um número ímpar de elementos, ou a média aritmética entre os dois elementos centrais do rol que tiver um número par de elementos. Exemplo: no rol 1, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, os elementos centrais são o 4 e o 5. Lembrando que nesse rol eu tenho 10 elementos. Fazendo a média aritmética entre eles, a mediana é igual a 4,5. Variância. Chama-se variância e indica-se por sigma ao quadrado a média aritmética dos quadrados das diferenças entre cada elemento do rol e a média aritmética desse rol. A fórmula da variância. Exemplo: tabela com as notas de matemática de 3 alunas nos 4 bimestres letivos. Aí eu tenho as notas delas no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Representando por XA, XB e XC as médias de Ana, Beatriz e Carla, respectivamente, obtemos o seguinte resultado. Representando por sigma ao quadrado A, sigma ao quadrado B e sigma ao quadrado C, as variâncias relativas às médias de Ana, Beatriz e Carla, respectivamente, temos os seguintes resultados. Desvio padrão. Chama-se desvio padrão e indica-se por sigma a raiz quadrada da variância. Exemplo: calculemos os desvios padrão considerando as variâncias encontradas no exemplo anterior. Então, eu tenho o desvio padrão de Ana, de Carla e de Beatriz. Note que, apesar de Ana, Beatriz e Carla terem a mesma média, a de Beatriz teve o menor desvio padrão, o que significa que é a que dispersou menos da média das notas, ou seja, teve a maior regularidade de notas entre as três. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!